poucos instantes, Camilo sentiu no peito o calafrio do Vale Sinistro, quando era surpreendido em sua solidão por terríveis espíritos. Diga logo, quem é você? Vou chamar os guardiães. Não tenha medo, meu irmão. Desculpe, não queria assustá-lo. Mas assustou. O que quer aqui? Eu acabei me perdendo do meu pai e dos outros missionários. Basta dar a volta e seguir em frente pela esquerda. Logo chegará ao acampamento. O senhor está bem? Noto que precisa de ajuda. Me parece muito angustiado. E quem aqui não está? Para que paisagens tão belas se sou proibido de entrar em contato com os encarnados mais cultos, visitar as novas bibliotecas, saber o que acontece no mundo, rever meus familiares? Certo dia, ouvi um dos meus orientadores dizer que cultura é uma coisa muito relativa, meu amigo. Muitas vezes a cultura terrena não servirá para nada, ou muito pouco, nas esferas do invisível. Acredito mais na sensibilidade que conquistamos com a experiência. A cultura acaba sendo consequência. Perdoe-me, mas o que uma jovem como você, vivendo nesse fim de mundo, longe da civilização, entende de experiência de vida? Só o suficiente para acreditar que somos todos iguais perante o Criador. Talvez a única diferença seja que alguns, como o senhor, precisem ter mais fé em si mesmos e na providência divina. A fé sempre me acompanhou. E olhe bem o meu destino. Veja o que me restou. Disse bem, meu amigo. A fé nunca o abandonou, mas foi abandonada quando o senhor decidiu tirar a própria vida. Confesso que muitas vezes também pensei em abandonar tudo. Uma jovem bela, sadia, com tanta vida pela frente. O que há de tão desesperador nisso? O homem da minha vida, que conheci ainda na infância e a quem dediquei todo o amor, foi o responsável pela minha maior desilusão. Fui envolvida, estava cega de paixão. Dediquei todos os meus sonhos, todas as minhas preces à nossa felicidade. Mas olhe bem o meu destino. Veja bem o que me restou. Passei 15 anos guardando o pouco que sobrava do trabalho na lavoura para fazer a festa de casamento. Estaria me casando exatamente esta noite, se não tivesse sido abandonada na véspera. Meu noivo fugiu com outra mulher, me deixando apenas uma carta de despedida e um profundo desejo de desistir de viver. Não faça isso, minha jovem. Jamais será a solução. Meu irmão, graças a Jesus Cristo e a Maria de Nazaré, estou agora aqui, em espírito, para ouvir e ser ouvida. Certa de que todos precisamos de grandes reparações e testemunhos dolorosos. Experiências que desafiam a nossa fé. É a missão sagrada dos aprendizes do espiritismo cristão. Deus o abençoe e lhe dê força sempre. Camilo ficou sem palavras diante daquele comovente exemplo. Foi então que a confortante voz de irmão Teócrito inundou sua mente. Vejo que está arrependido, Camilo. Aprendeu com esse espírito iluminado que a cultura terrena é muito menor que a sabedoria espiritual. Certamente, a partir de agora, o preconceito se abrandará na sua personalidade. Verá que, mesmo com tanta luta e sofrimento, esses humildes lavradores ainda cultivam a serenidade em seus corações. Voltam-se todos confiantes para o seio carinhoso de Jesus, fiéis ao eterno convite que receberam do alto. Abrem os corações às doces influências celestes, dedicando-se aos serviços assistenciais ao lado de seus guias instrutores. E agora marcham confiantes rumo ao futuro, certos da vitória final. Onde está o Camilo? Alguém o viu? Se é aquele distinto senhor de longos bigodes, estava conversando agora há pouco com uma das nossas missionárias. Boa noite, amigo. De onde vem? Boa noite. Moro logo após a colina. Resolvi plantar milho, mas tive muito azar com essa lavoura.
Não fale assim, meu irmão. Convém dizer que ainda não teve sorte. Ou que sua criação de galinhas devorou o milharal. Galinha? Eu já perdi a conta de quanto tempo eu não vejo uma no galinheiro. Quanto mais no prato, de preferência ensopada com milho. Mas a miséria é mesmo tão grande por aqui? É verdade, meus companheiros. Eu e minha família ainda temos uma pequena lavoura de legumes, uma vaquinha leiteira que nos dá o sustento para o corpo. Todos acabam ajudando uns aos outros. Mas mesmo assim, tem gente por aqui que não come há um bom tempo. Ele tem razão, Ramiro. Vê aquele senhor abatido ali adiante? Uhum. E aquela jovem a caminhar com dificuldade, levando um enfermo nos ombros? Soube que não apenas eles, mas também vários benfeitores, encarnados, que estão aqui presentes, não fizeram a refeição da tarde, por escassez de recursos. Ora, mas não é um empecilho. Nem por isso nos sentimos desgraçados. Como disse Jesus: não estejais ansiosos quanto à vossa vida, pelo que haveis de comer, ou pelo que haveis de beber, nem quanto ao vosso corpo, pelo que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o alimento, e o corpo mais do que o vestuário? Olhai para as aves do céu, que não semeiam, nem ceifam, nem ajuntam em celeiros, e vosso Pai Celestial as alimenta. Não valeis vós muito mais do que elas? Ora, qual de vós, por mais ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado à sua estatura? E pelo que haveis de investir, por que andais ansiosos? Olhai para os lírios do campo, como crescem, não trabalham nem fiam. Contudo vos digo, que nem mesmo Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como um deles. Pois, se Deus assim veste a grama do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, quanto mais a vós, homens sem fé. Portanto, não vos inquieteis dizendo: o que havemos de comer, ou que havemos de beber, ou com que nos havemos de vestir, porque vosso Pai Celestial sabe que precisais de tudo isso. Mas buscai primeiramente o reino de Deus e sua justiça, e todas estas coisas materiais vos serão acrescentadas. Não vos inquieteis, pois, pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo. Basta a cada dia o seu próprio mal. E que assim seja. Pois Deus também há de aliviar o nosso sofrimento o mais depressa possível. Tenho força. Meus amigos, eu tenho o escudo da fé para reagir contra a miséria e vencer. Desse convívio, por assim dizer, diário, resultaram grandes afeições e amizades indestrutíveis de parte a parte. Nós, desencarnados, ficávamos sinceramente agradecidos pelo interesse que nos dispensavam, além dos inestimáveis favores que lhes devíamos. Sim, Camilo. Como médium, também pude fazer sólidas amizades com habitantes do plano invisível. Em certa fase de minha existência, quando testemunhos dolorosos me foram impostos pela lei de causa e efeito, um grupo de antigos sofredores que eu havia auxiliado tornou-se visível numa visita que me fizeram. Entre eles havia inclusive alguns suicidas e 2 ex-obsessores, todos oferecendo auxílio para suavizar minha angústia. Infelizmente, a situação era irremediável e nada foi possível fazer. No entanto, misturaram suas lágrimas às minhas, visitando-me e aconselhando-me com frequência numa eterna prova de afeição. No dia seguinte,
Durante um agradável diálogo com Ramiro, Bellarmino e Alceste... Acabo de receber uma mensagem da diretoria-geral. A partir de hoje, os enfermos têm licença para seguir os médiuns em jornadas de trabalho no desempenho da caridade. Fico muito grato pela confiança que depositaram em nós, meu caro Ramiro. Mas qual seria nossa função nessas missões? Professor Bellarmino, eu não usaria a palavra função, mas interesse. Essas atividades são poderosamente interessantes, pois servirão de magnífico aprendizado aos enfermos. Espero que sim. Afinal, ainda não compreendi como alguém pode dedicar-se ao bem alheio com tanto desprendimento e amor fraterno. Pois basta acompanhá-lo, Sr. Camilo. Presenciar tudo o que é realizado por eles em corpo astral, durante o sono físico. Os médiuns e os demais iniciados cristãos encarnados merecem a total confiança do nosso instituto. Estão sob nossa proteção até concluírem os compromissos assumidos com os seus diretores. Mas noto que alguns médios permanecem conosco há meses neste acampamento. Muitas vezes, essa vigilância se estende por tempo indeterminado. E o aprendiz terreno passa a fazer parte da nossa colônia. Seria o mesmo que dizer que se tornaram colaboradores da Legião dos Servos de Maria? Perfeitamente, Camilo. Se eles forem verdadeiramente dedicados à missão conduzida pela doutrina de Allan Kardec, não limitarão sua boa vontade às sessões semanais secretas no núcleo ao qual pertencem. Ao contrário, ampliarão o raio de suas ações em esforços favoráveis à causa a que servem. E quando começaremos este trabalho, Alceste? Provavelmente a partir desta noite, Sr. Bellarmino. Pela noite adentro, em corpo astral, os médiuns ligados ao grupo de espíritos suicidas partiam do acampamento, transportando-se a grandes distâncias. Convoco agora os irmãos médiuns, junto de seus mentores e guias, para mais uma nobre realização. Por favor, reúnam-se em grupos de 10. Esta noite, metade dos grupos visitará hospitais, a outra metade, domicílios particulares. Momentos depois, fizemos nossa primeira visita hospitalar. À beira dos leitos, nos quais os pobres enfermos sofriam, desesperançosos e tristes. Tenha força, meu irmão. Vim para lhe trazer um pouco de alívio e muita esperança. Fé em Deus, senhora. Coragem. Se tiveres vontade de vencer, já é um bom começo. Jesus ora por ti. Os bondosos médiuns aprendizes ministravam conforto e novos vigores através de aplicações magnéticas. Valendo-se da sonolência em que os doentes estavam mergulhados, falavam-lhes amigavelmente. Confie no médico celeste, meu irmão. É dele que virá a luz para a sua recuperação. Valorize a vida e seja feliz. Outro grupo ingressava ao mesmo tempo numa bela mansão da capital paulista. Como podem ver, mesmo com tanta riqueza, esta mãe sofre dia e noite com o filho deficiente. Oremos por eles, meus amigos. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Que Maria de Nazaré oriente e vigie este lar. Que a fartura material jamais seja superior à prosperidade espiritual. Que assim seja. Qual o nosso próximo destino, Romeu? Algum palácio semelhante a este? Não, meu caro João. Nosso intuito, e principalmente destes dedicados médiuns, é sempre o de servir e aprender. Por isso mesmo, não podemos visitar somente os lares dos ricos. Iremos ainda hoje a choupanas, palafitas e até mesmo a prostíbulos. Prostíbulos? O que um pobre desencarnado como eu pode fazer num lugar desses? Onde houver corações desesperados a confortar e almas aflitas a aconselhar,
É para lá que iremos, meu amigo. Em outras ocasiões, solicitavam nossa ajuda para confortar grandes infelizes, pessoas encarnadas que atravessavam duras provações e cujo desespero poderia tornar-se fatal. Não compreendo. Pensei que as missões fossem em locais distantes. Por que viemos ao Centro Espírita, sede da agremiação? Porque para cá também vêm muitos espíritos aflitos, meu amigo, enquanto seus fardos materiais continuam em sono profundo. Vê aquele rapaz sentado logo ali? Cultiva há vários dias o desejo de cometer suicídio, movido pela perda da esposa em trágico acidente. A médium está tentando confortá-lo. Nada justifica ir contra as leis divinas, meu irmão. Sinto a dor que está sentindo, pois eu também perdi um ente querido, um filho. Mas é preciso buscar forças nos ensinamentos do Evangelho de Jesus. Não! Ninguém é capaz de sentir a minha dor, a não ser eu mesmo. Ninguém imagina a falta que minha amada me faz. O que será de mim e do meu filhinho que não tem mais mãe? É justo isso, meu Deus? Não. A vida agora perdeu o sentido. Pois veja pelo lado bom, meu amigo. Ainda lhe resta uma grande razão de viver. Que exemplo pretende dar ao seu menino, entregando-se a este ato covarde? Não. Deve ficar e criar o seu filho com muito amor. É o que sua esposa faria, acredite. Aceite as lições do Cristo como eu aceitei. Elas enriquecem todos os dias a minha alma para seguir em frente. É preciso ter espírito batalhador. Jamais se julgar vencido, desanimado, desesperado. Jamais. Talvez tenha razão ao dizer que ninguém pode sentir a sua dor. Mas há alguém conosco que compreende o seu desespero. Aqui está um suicida desencarnado. Uma alma que certamente irá ajudá-lo a desistir desta triste ideia. Aproxime-se, Sr. Belarmino. Mas eu não esperava por isso. Não estou preparado. Nem sei o que dizer a essa pobre criatura. Fale apenas o que o seu coração mandar, meu irmão. Conte-lhe a sua dolorosa experiência, a história de sua vida, de sua morte e de sua missão rumo ao progresso. Boa noite, meu jovem. Eis que estou aqui novamente, depois de tanto tempo, exercendo minha profissão terrena. Professor. Sim, fui mestre em filosofia, biologia, antropologia e em diversos idiomas. Mas vejo-me agora despreparado para ministrar uma aula muito difícil para um aluno que, espero, ainda tenha recuperação. Se tivesse que criar um título, talvez denominasse esta matéria de Como Voltar a Viver. E Belarmino, então, expandiu seu verbo arrebatador de orador brilhante. E pela primeira vez, entre muitas que ainda viriam, pôde salvar de uma queda certa um infeliz prestes a tirar a própria vida. Todas essas experiências foram de extremo proveito. Esclarecimentos valorosos, exemplos memoráveis que reanimavam seus corações para reagir através da esperança. 2 meses depois... Senhores, nossa missão no plano material terreno obteve grande êxito. Sendo assim, a diretoria-geral ordena que regressemos à nossa colônia espiritual. E foi com profunda comoção que abraçamos esses singelos amigos na última visita à nossa aldeia. Era impressionante, pois embora seus corpos carnais se mantivessem adormecidos quando iam nos ver, nós os enxergávamos realmente como homens e mulheres. Serei eternamente grato a todos.
Espero revê-los em breve. Certamente, Sr. Mário. Acredito que a diretoria permitirá novas visitas à Terra. Então, até a próxima, minha amiga. Vá com Deus, Sr. Camilo. E desculpe a minha ignorância em língua portuguesa. Eu é que me envergonho, minha querida. Ignorante é quem não sabe ler nas entrelinhas do Evangelho, nem levar adiante as palavras de Jesus. Pensem em nós, porque vamos orar sempre por todos. Boa viagem. Jamais iremos esquecer o que aprendemos nessa terra maravilhosa e com esse povo abençoado. Acreditem, vamos continuar aqui acompanhando os seus dramas e orando pela clemência divina a seu favor. Está na hora de partirmos. Boa noite a todos. Que Maria de Nazaré os ilumine. Aguardamos notícias. E fiquem com Deus. A grande caravana subiu ao firmamento, misturando-se às incomparáveis estrelas dos céus brasileiros, deixando para trás o reflexo da lua sob a imensidão azul do planeta Terra. Como prometido após chegarem ao instituto, Camilo e seus companheiros frequentemente viam os abnegados amigos terrenos surgirem nas imagens dos aparelhos de vídeo, médiuns especiais, seres iluminados, envolvidos nas preciosas ondas da prece e dos pensamentos generosos, graças que encaminhavam a Deus, expressando os votos pela melhoria da situação dos enfermos. Pois é. Passamos 2 longos meses na Terra e não obtivemos autorização para a visita à nossa querida pátria. No entanto, meus caros, tivemos o privilégio de conhecer esses amigos prestativos e gentis. Humildes e verdadeiros discípulos do nobre mestre da iniciação, Allan Kardec. A cada nova experiência passo a compreender e a admirar estes novos princípios, bem diferentes da filosofia materialista. Uma doutrina como esta, capaz de lapidar corações, abrilhantando-os com a mais pura bondade, não pode estar distante da verdade que procuramos. Passaram-se 2 anos longos e trabalhosos, durante os quais muito choramos de remorso, analisando diariamente os graves erros que havíamos cometido. Voltamos algumas vezes a participar de reuniões espirituais na Terra, visitando nossos amigos e lhes falando por via mediúnica. Foi nessa época que entrei em contato com um médium compatriota, através de pensamentos e orações que ele nos irradiava. Indagador, corajoso, por vezes até imprudente, esse médium era um profundo entusiasta. Boa noite, Sr. Ramiro. Desculpe me incomodá-lo, mas o assunto é de extrema importância. Pois diga logo, soldado. Há um corpo astral masculino implorando passagem por nossos portais. Ele está sozinho? Não pertence a nenhuma falange de obsessores? Está sozinho e parece ser um benfeitor. E o que ele deseja? Disse que tem grandes amigos internados no hospital, entre eles os senhores Camilo, João, Mário e Belarmino. Não há motivo para alarde. Já sei de quem se trata. Conduza-o de volta à superfície terrestre. Quero que 3 lanceiros o acompanhem. Pois não. Com licença. Sr. Camilo, o seu novo amigo conterrâneo está passando dos limites. Esta noite ele chegou ao extremo de rondar pela 4ª vez as muralhas de nossa colônia em corpo astral durante o sono. Isso é uma grave infração. Tenho informações de que ele também fica vagando pelas muralhas do Instituto através de transes mediúnicos, a fim de atrair os enfermos e pôr-se em comunicação direta com eles. A direção está muito preocupada. Ora, mas esse português é atrevido. Não é mesmo capaz de domar o maravilhoso dom que possui. Um contato tão direto com o ambiente privativo dos condenados é perigoso demais, Sr. Camilo. Mesmo assim, como pôde ver, lhe oferecemos segurança e assistência para o retorno.
Temos consciência de que ele é um espírito sincero, com boas intenções, porém muito inconsequente. Não deve ter noção dos perigos que o cercam em alguns locais do plano espiritual. Ramiro e Idílio, os senhores estão certos. Vou advertir o meu compatriota a ser mais cauteloso. É claro que ele possui conselheiros e guias, como médium que é. No entanto, possui também o livre-arbítrio, a vontade livre para fazer o que lhe convier. Ele precisa saber harmonizar a disciplina com o exercício mediúnico. Caso contrário, estará correndo grandes riscos. Não basta apenas amparar-se na ardente fé que o inspira, mas aguardar as oportunidades oferecidas pelos seus superiores. Na noite seguinte, durante uma visita aos amigos brasileiros, Camilo e os outros enfermos portugueses tiveram a oportunidade de conversar com o dedicado conterrâneo. Vamos, caro Camilo. Diga algo a seu amigo por via mediúnica. Ele o está vendo e ouvindo neste momento. Graças a Deus. Que bom revê-los, meus amigos. Boa noite, nobre amigo. Como tem passado? Alguma notícia dos meus familiares? Ainda não tenho essas informações, Sr. Camilo. Mas fui autorizado a entregar-lhe sua carta. Minha carta? Eis-me então comovido, indeciso, perturbado, escrevendo para meus antigos amigos de Lisboa e do Porto, depois de tantos anos de ausência. Enfim, somente o médium pôde visitá-los. Quanto a nós, retornamos imediatamente à concentração do Instituto Maria de Nazaré. Está lembrado, Camilo? O tempo passava, mas as disciplinas dos primeiros dias prosseguiam sem alterações. Sim. Os espíritos suicidas continuavam hospitalizados, submetidos a tratamentos e exercícios complexos, além de instruções e prática nos serviços de reeducação. De certa maneira, porém, já conheciam a dura lógica da reencarnação. Reencarnação, irmão Teócrito. O fantasma que apavora qualquer espírito delinquente e o de um suicida em particular. Vejo que está aprendendo bem as lições, caro professor Bellarmino. E sabe por que o espírito suicida reluta em aceitar a reencarnação? Porque está intimamente convencido de que é a mais pura verdade. Procura negá-la porque a teme, sentindo, contudo, que a cada dia que passa, a cada minuto que se escoa, é atraído por ela como um pedaço minúsculo de aço pelo ímã poderoso e irresistível. Insiste em afastá-la dos pensamentos por saber que é inevitável ao seu destino, como é a morte aos destinos humanos. Creio que não estou preparado para experimentá-la pessoalmente. Tenho receio em vasculhar profundamente a minha subconsciência e investigar a plenitude do meu ser. Como suicida, Sr. Bellarmino. Sua mente vive torturada por impressões dolorosas. Por isso o progresso é mais lento, o oposto do que se verifica nos espíritos não suicidas ou evoluídos. Mas não desanime. Aos poucos, irá aceitar a ideia de que reencarnar é o caminho correto para evoluir. Os laços de amizade entre os enfermos e o pessoal dos serviços hospitalares haviam se estreitado muito.
particularmente cada grupo com seus guias responsáveis mais diretos, isto é, médicos, enfermeiros, vigilantes, instrutores e psiquistas. Bem lembrado, Ivone. E o assistente que mais nos acompanhava era o jovem médico espanhol Roberto de Canalejas, espírito de altas qualidades intelectuais. Juntamente com seu pai, Carlos de Canalejas e Joel Steele, mereciam de nossa enfermaria o maior respeito. No entanto, Roberto não era uma entidade tão evoluída, embora houvesse adquirido grandes valores morais em suas existências terrestres. Certa manhã, sob a brisa suave do jardim central, Camilo e Romeu caminhavam a sós. Nobre alma possui o Dr. Roberto, mas não sabia que era um espírito tão sofrido. Tive uma longa e agradável conversa com o pai dele, o Dr. Carlos. Ele afirmou que o filho é um espírito em marcha sincera rumo ao progresso, mas que ainda deve ultrapassar muitos obstáculos. É verdade que Roberto desencarnou há quase um século, Romeu? Mais precisamente há 80 anos, Sr. Camilo. Veio para o estágio de além-túmulo após uma existência muito cruel, na qual a dor da traição conjugal despedaçou seu coração. Então é isso. Às vezes percebo em seu olhar uma profunda melancolia. Agora compreendo a razão. Seu lar foi destruído pela traição da esposa, a quem amava com toda a dedicação. Como se não bastasse, viu a filha morrer aos 7 anos de idade, vítima da tristeza causada pela ausência materna, agravada com a tuberculose herdada do pai. Que tragédia, meu Deus. Roberto foi, antes de tudo, um médico muito devotado. Tanto que contraiu tuberculose durante as pesquisas que fazia junto aos enfermos. Mesmo assim, a sociedade o condenou, sofreu humilhações e constrangimentos pela diferença de idade entre ele e a esposa. O destino fez apaixonar-se pela encantadora Leila, filha do nosso estimado chefe da vigilância. Do conde Ramiro de Guzmán? Sim, Camilo. Correspondido com entusiasmo pela menina que tinha somente 15 primaveras, acabou casando-se com ela, mesmo contra a vontade do pai. Ramiro conhecia bem a personalidade da filha e, desde o início, não previa um final feliz para aquela união. Mas o que levou a moça a se envolver com um homem mais velho? Seria por dinheiro? Eu diria que foi o impulso volúvel das paixões juvenis. Dinheiro, não creio. Convém esclarecer aos amigos que, ao fim do século XVII, Roberto teve uma existência no centro da Europa, tornando-se suicida em 1680. Por essa razão, no século XX, ainda sofria consequências do ato que cometera. Como prova contundente da lei de causa e efeito, o seu drama conjugal, vivido na primeira metade do século XIX, nada mais foi do que a provação à qual não quis se submeter, entregando-se ao suicídio no século XVII. Fiquei tão impressionado com a história que resolvi conversar pessoalmente com o Dr. Roberto, ciente de que era um espírito receptivo, disposto a usar o próprio exemplo para ajudar ao próximo. Esse nobre amigo aparecia no além-túmulo exatamente como viveu fisicamente na última existência. Estatura média, barba negra e cerrada, acompanhada de bigodes bem tratados, cabeleira volumosa, pele muito branca, olhos negros grandes, pensativos, lembrando ciganos, e mãos longas de pianista. Encontrei-me então com o bondoso médico em companhia de outros enfermos, durante uma caminhada noturna entre as tristes alamedas do parque. As histórias de minhas vidas, caros amigos, não são secretas neste instituto. Pelo contrário, servem de aprendizado e estímulo não só a mim, mas a todos, para enfrentarmos o futuro. Jamais se esqueçam de que o suicida deve reparar a fraqueza, curando-se do desânimo com testemunhos decisivos de força. Que assim seja, Dr. Roberto.
Aliás, tenho reparado em quantas coisas temos em comum. Mesmo não sendo compatriota, conheceu e amou Portugal, tendo lá vivido os últimos meses de sua vida. É verdade, Camilo. Recebi como último descanso para o corpo carnal a nobre argila portuguesa. Além de médico, também era artista de grande talento, cultivando sempre as belas letras e a música. Ora, assim como nós, também é um intelectual. Só faltava ter nascido em nossa heróica pátria. Belarmino era um dos que mais se empolgavam com o novo amigo, pois pretendia descobrir em Roberto novas afinidades. Na manhã seguinte, ambos conversavam no corredor da enfermaria. Como bem sabe, tive a infelicidade de ensinar doutrinas materialistas quando encarnado. Não foi o único, professor. Muitos dos que estão aqui também renegaram a ideia do Ser Supremo. Repeliram a luz cristã, dominados pela ciência. Esta filosofia, sem que me desse conta, deixava-me totalmente desamparado perante os desgostos que vivia. Se tivesse noção da misericórdia divina, não teria arruinado a própria moral pelas vias do suicídio. Só o fato de ter consciência disso, meu amigo, já o coloca em grande vantagem. Não podemos desmerecer os maiores pensadores dos temas materialistas ou da ciência psíquica, mas o fato é que todos, ao desencarnar, acabam repensando suas ideologias. É o que mais desejo, Dr. Roberto. Pretendo ser um professor em constante reeducação, pronto a reaprender, renovar conhecimentos sobre a decadência das minhas antigas convicções. E, quem sabe, passar adiante o pouco que aprendi. A receita é simples, meu caro. Aprender para ensinar e ensinar para aprender. Sou obrigado a confessar, Ivone, que muitas vezes eu ria disfarçadamente ao presenciar esses diálogos. Não havia como não notar a insignificância de Belarmino, que se considerava tão iluminado na Terra, na presença de um simples doutor de uma colônia de suicidas. Francamente... Camilo. Certa manhã, a sós no jardim, Camilo não conteve o impulso de abordar o dedicado Dr. Roberto. Meu caro senhor doutor, venho refletindo profundamente sobre os pequenos relatos de sua vida que teve a generosidade de confiar-me. Fico muito grato em saber disso, meu amigo. Como sabe, fui romancista na Terra e, escrevendo, procurei estampar em minhas humildes produções um caráter moral. Deixei na Terra uma volumosa obra, se não em qualidade, pois hoje reconheço minha inferioridade intelectual, ao menos em quantidade. Confesso que não tive a honra de ler seus romances, mas não tenho dúvidas quanto à qualidade, companheiro. Pois confesso também que eu raramente inventava os meus romances. Mas como? Desculpe-me, eu não compreendo. Qual foi o seu método, então? Minhas obras foram em boa parte resultado do que eu observava na vida real. Eu só fazia alguns retoques sentimentais, enfeitava a dura realidade e assim cativava rapidamente os editores e leitores. Afinal, dependia deles para encher o meu bolso. Como pode notar, essa não é qualidade muito recomendável para um escritor. Não se menospreze. O senhor utilizava a realidade para dar asas à imaginação. Quer maior fonte de inspiração para um escritor que as fantásticas histórias da vida real? Quem sabe então, senhor doutor, se me fornecesse algumas informações sobre o seu impressionante drama pessoal, eu poderia talvez visitar a Terra e, através de um médium, narrar aos homens a história de sua vida, juntamente com as doutrinas que começo a aprender. Sim, é louvável para um espírito esse trabalho, justamente por se tratar de um dos gêneros mais difíceis de realizar. Talvez pudesse transmitir aos antigos leitores de minhas obras terrenas as novidades que encontrei aqui, misturando a ficção à realidade dos espíritos. Afinal, eles também não foram homens, também não sofreram, não amaram, lutaram e morreram como toda a humanidade. Certamente, Sr. Camilo, certamente. Além disso, os nossos mestres têm afirmado ser muito gratificante para um espírito desejoso de progredir, relatar aos homens as experiências da espiritualidade.
Eu percebo seu entusiasmo, mas convém esclarecer a verdade, meu amigo. É mais fácil invadir um antro de obsessores nas mais violentas camadas da Terra e conseguir detê-los ou convencer um espírito do mal a uma reencarnação reparatória do que vencer os perigosos mistérios da mente mediúnica. Mesmo se for por uma causa nobre, ou seja, transmitir a luz da vivência espiritual? Infelizmente, não existem muitos médiums dispostos a executar essa tarefa tão delicada. Quando surge um ou outro mais hábil, além de desconhecer a moral cristã, apoia-se no comodismo, indispõe-se às disciplinas exigidas para seu próprio bem. Entrega-se à dúvida e à vaidade de se achar iluminado, predestinado. De modo geral, consideram-se indispensáveis ao movimento de propaganda do invisível, anulando completamente nosso entusiasmo, como se suas mentes nos atingissem com duchas geladas. É impressionante. Como podem desprezar tamanho dom ou utilizá-lo só para benefício próprio? Por isso, preferimos as almas simples, os humildes e pequeninos. No entanto, por não disporem de grande riqueza intelectual, exigem de nossa parte muita perseverança. Precisamos nos dedicar profundamente para revelar alguma coisa aos homens por intermédio de sua mediunidade. Ao mesmo tempo, na enfermaria, estavam Belarmino, Mário e João. O nobre professor de idiomas olhava ansiosamente pela janela. Mas o que eles tanto conversam? Eu não faço a menor ideia. Por que não pergunta ao Camilo, quando ele voltar? Ora, e eu sou lá de ficar bisbilhotando a vida alheia? Certamente o Dr. Roberto está narrando novos fatos marcantes de suas existências. E enquanto isso, eu aqui sem saber de nada. Ah, o que foi que disse, professor? Nada, Sr. Mário, nada. Sob o tímido sol daquela manhã, minha conversa com o Dr. Roberto prosseguia. Minha vida, prezado amigo, ou melhor, minhas vidas através das migrações terrenas, caso fossem relatadas aos seus leitores, iriam oferecer-lhes proveitosas lições. Na verdade, a vida de qualquer homem ou de qualquer espírito é sempre repleta de passagens esclarecedoras e romances irresistíveis, porque reflete a luta da humanidade contra si própria, através de longa jornada em busca da redenção. Pois então me autoriza a relatá-las? Poderá acolher suas informações aqui mesmo, pois na intimidade deste asilo há bons temas educativos para transmitir aos humanos. Ótimo, doutor. Mas, primeiramente, eu gostaria de narrar as suas experiências. Bom, eu devo adverti-lo mais uma vez de que as mais decepcionantes dificuldades irão contra os seus desejos, meu irmão. Lembre-se de que todos os obstáculos surgem diante de um suicida, pois se colocou em situação anormal, que afetou tanto a sua mente quanto o seu destino. No entanto, as suas nobres intenções, sua perseverança, seu amor ao trabalho, poderão operar milagres. Eu estou certo de que seus futuros mestres e guias vão orientá-lo a respeito. Tem razão. Mal tenho noção das dificuldades que ainda irei atravessar. Mas é preciso começar, seja como for. E que tal se começássemos agora? Eu teria enorme satisfação em ajudá-lo, meu amigo. Reconheço-o sinceramente intencionado e o espírito, uma vez despido dos preconceitos terrenos, perde a vergonha que o homem conserva de revelar aos amigos as desgraças que o angustiam. Infelizmente, porém... De volta à enfermaria... Estamos aqui há 3 anos e só hoje Belarmino ficou na janela por mais de 1 minuto. Ainda apreciando a bela paisagem nevada, caro professor? Nem tão bela quanto o perfil do Porto, nem tão nevada quanto os inesquecíveis Alpes suíços. Ou será que, além do magnífico cenário, o espetáculo que tanto admira também conta com grandes atores? Atores do também inesquecível cinema mudo, onde se pode vê-los, mas não se pode ouvi-los. Está bem, eu admito. Estou mesmo curioso sobre o conteúdo daquela conversa sem fim entre Camilo e o Dr. Roberto. Tenha paciência, professor. Quem sabe nossa próxima disciplina será leitura labial. João, poupe-me dos seus gracejos.
Deixe-me em paz. No jardim, o diálogo que tanto despertava a curiosidade de Belarmino continuava. Não sinto em mim o despreendimento necessário para reviver o drama que ainda me tortura. Medir o passado, cujas cinzas ainda estão aquecidas pelo fogo de um amor inesquecível, repleto de saudades e mágoas. Tirar da mente a imagem idolatrada daquela mentirosa a quem não consegui jamais desprezar. Vê-la ressurgir de minhas lembranças, tal como existiu ainda ontem, formosa e sedutora, unida a mim pelo matrimônio. Reviver as horas felizes do convívio conjugal quando as imaginava eternas. Recordar as juras de amor, sem perceber que eram enganosas, fictícias. Não. Será demais para mim. Será sofrer pela segunda vez a aflição de reconhecê-la adúltera, quando todo o meu ser deseja vê-la arrependida dessa desonra. A vergonha que a jogou no abismo mais repugnante para um espírito feminino. O adultério. Não posso, Camilo. Não posso. Esforce-se, doutor. A sua narrativa é magnífica. Muitos se interessarão por ela. Amo Leila, e este sentimento permanecerá comigo pela eternidade. Este amor tem me acompanhado há muitos séculos. E não descansarei enquanto não a tiver novamente ao meu lado. O que mais desejo é vê-la perdoada das ofensas dirigidas a mim, a si mesma, à lei divina e a nossos filhos. Ela há de resgatar as qualidades de esposa e mãe pelas duras reparações a que se submeteu, levada pelo remorso. O intenso diálogo chamava também a atenção do nobre Dr. Carlos de Canalejas, pai de Roberto. Ele observava tudo no gabinete do irmão Teócrito. Esse Camilo é mesmo especial, meu caro Teócrito. Conseguir de meu filho declarações tão profundas sobre o passado não é tarefa das mais fáceis. Roberto também é especial, meu irmão. Por isso são espíritos que tanto se completam. Sentem-se à vontade para expor um ao outro suas inseguranças, embora Camilo ainda cultive uma certa arrogância no coração. Noto que Camilo está bem intencionado. Talvez a velha vaidade do romancista do Porto ainda resista, mas a verdade é que Roberto está conseguindo se abrir, falar de si mesmo, purificar a alma através do desabafo, o que certamente fará muito bem ao seu progresso. O bondoso doutor fez uma pausa, na qual deixou transparecer nos olhos a imensa ternura que vivia em seu coração. Logo depois disse-me: se eu pudesse, Camilo, evitaria as dores da penitência para minha pobre Leila, chamando-a para perto de mim e apagando as manchas do seu erro com um beijo do perdão. Contudo, ela não quer aceitar nada de mim antes de resgatar a própria dívida, por meio de uma dolorosa reencarnação. Só assim, ela diz, será digna do meu amor e do perdão de Deus. Prossiga, senhor doutor. Chego até a imaginar a melhor forma de narrar tudo isso aos meus leitores. Bem que eu quis me aproximar dela, aliviar minhas saudades, falando-lhe pessoalmente, em vigília ou durante o sono, confortando-a. No entanto, não posso nem mesmo aproximar-me, porque, se ela percebe a minha presença, apavora-se e tenta fugir envergonhada. Quanto a mim, poderei vê-la ou acompanhá-la em qualquer momento, mas com cuidado, para que não me note, pois ficaria desorientada. Impressionante. Convenço-me cada vez mais, Dr. Roberto. Estou convencido de quanto os meus leitores apreciariam se eu lhes narrasse esses comoventes episódios. Pedirei ao pai de Leila que leve ao seu conhecimento o drama que tanto o atrai, meu caro escritor lusitano. Quem sabe, o trabalho é o elemento primordial do progresso e a boa intenção que inspira o trabalhador sincero sempre obterá licença divina para suas realizações. Dom Ramiro de Guzmán, quem diria? Espírito tão discreto e elevado.
Jamais poderia imaginar que tivesse sofrido tanto com a filha adulta, quer dizer, problemática. Sofreu e continua a sofrer, meu amigo. Mas acredito que Ramiro encontra-se à altura de fazer esse trabalho. É um espírito forte, experiente e que sabe dominar as emoções, possuindo a disciplina mental bastante evoluída. Mas ele estará disponível? Poderá mesmo me ajudar nesse trabalho? Poderá e desejará fazê-lo, pois comprometeu-se comigo mesmo a lutar pela reeducação moral da juventude feminina na Terra. Uma missão que pretende levar adiante em memória de sua infeliz filha, tão amada por seu coração paterno, mas que tantos desgostos lhe causou. Eu conversarei com ele a respeito. Muito obrigado pela atenção, senhor doutor. Estarei sempre à disposição, meu caro Camilo. Até breve. Desculpe-me, doutor Roberto, só mais uma rápida pergunta, caso não esteja apressado. A pressa é um vício que não deve existir por aqui, senhor Camilo. Perdoe-me o incômodo, mas minha curiosidade de romancista está me torturando. Sua esposa, a formosa Leila, onde se encontra atualmente? Na enfermaria, Belarmino, cada vez mais curioso, tenta convencer os companheiros. Vamos. Também temos o direito de participar daquela aula até agora particular. Está muito frio lá fora. O sol deste lugar não aquece nem a ele próprio. Eu concordo com Belarmino. Devemos descer ao jardim e descobrir o que estão escondendo de nós. E então, meu caro Mário Sobral, vai ficar aqui sozinho com seus fantasmas? Está bem. Mas a minha garganta não gosta do frio. Se o vento estiver muito forte, eu volto. Enquanto Belarmino e seus acompanhantes saíam pelo portão lateral, Camilo e o Dr. Roberto entravam na enfermaria vazia sem serem notados. O prestativo médico concentrou-se profundamente, como se enviasse mensagem telepática a seus superiores. Em seguida, aproximou-se do esplêndido receptor de imagens, sintonizou-o para a superfície terrestre e esperou alguns segundos. Deve estar entardecendo no hemisfério sul ocidental. Não seremos indiscretos em procurar vê-la neste momento. E assim foi. Aos poucos, a imagem de uma criança destacava-se da penumbra de um humilde aposento. Uma menina, aparentando 5 anos de idade, com feições amarguradas, distraía-se com seus míseros brinquedos de criança pobre. Roberto, então, contemplou-a tristemente. Aí está Leila, Camilo, reencarnada no Brasil, onde percorrerá seu doloroso calvário de provações. Desamparada pela ausência daqueles que tanto a amavam, mas cujos corações espezinhou com a mais cruel ingratidão. Leila desapareceu para sempre no redemoinho do passado. O seu nome agora é outro. Chamam-lhe Maria, o nome venerável de nossa guardiã. Para o mundo terrestre será uma criança linda e graciosa, inocente como os anjos do céu. Perante a própria consciência e o julgamento da lei sagrada que infringiu, porém, é grande infratora que cumprirá merecida pena. É adúltera, a mentirosa, a infiel e suicida, pois Leila também suicidou-se, renegando pais, esposo, filhos, a família, a honra, o dever pela nociva atração das paixões inferiores. Meu Deus, quanta tristeza envolve essa pobre criatura. Prometo dedicar inúmeras preces à pequena Maria. Camilo, glória a Deus e à boa vontade divina que encobre dos encarnados o acompanhamento sinistro dos erros passados. O que seria da sociedade humana se a cada criatura fosse concedida a recordação de suas existências anteriores? Se todos os homens conhecessem o passado espiritual uns dos outros? Sim. A menina acabava de pressentir Roberto, vendo-o,
como se estivesse refletido em suas ondas telepáticas e chorando assustada, correu para os braços da mãe. É sempre assim. Não tem coragem para enfrentar-me. No entanto, pensa em mim e deseja voltar ao meu convívio. Bom dia, Camilo. Que Deus o acompanhe. Roberto retirou-se cabisbaixo. Depois disso, Camilo nunca mais voltou a falar-lhe sobre o assunto. Sozinho na enfermaria, pensou consigo mesmo. O que será que a misericórdia divina reserva para mim? Talvez não seja impossível eu escrever como antes. Afinal, não possuo agora alguns amigos terrenos capazes de me ouvirem e compreenderem? Sim, eu melhorei muitíssimo, graças ao Hospital Maria de Nazaré. Meu espírito está, mais do que nunca, fortalecido pela esperança. Na mesma tarde, Camilo iniciou os rascunhos. Escreveu as primeiras linhas das humildes páginas que tive a honra de psicografar e que estão agora chegando até você. Prepare o seu coração, pois ainda há muita história a ser contada. Na manhã seguinte, na enfermaria, soube que a conversa que teve com o Dr. Roberto foi bastante proveitosa. Se já soube, não tenho mais o que comentar. Estes manuscritos têm a ver com o que conversaram? Sim, professor Bellarmino. Fique tranquilo. Na ocasião oportuna terá acesso ao conteúdo. Bom dia. Trago aos senhores um convite do irmão Teócrito. Bem, agora que eu ia começar a escrever... Ele os convoca para uma assembleia na sala de audição dentro de 15 minutos. Com licença. Reunião urgente? Isso pode ser ótimo ou péssimo. Ao chegarem, Camilo e seus companheiros notaram um número reduzido de participantes. Não esperaram muito e logo surgiu Teócrito, acompanhado de Romeu e Alceste, tomando assento na cátedra de honra. Além dos enfermos, lá estavam médicos e enfermeiros. Que Deus, Criador de todas as coisas, no mais alto dos céus, testemunhe esta reunião para a qual imploramos suas vistas de Pai e Senhor. Sincera satisfação faz com que hoje nossas almas se expandam em louvores de agradecimento a Jesus, nosso Mestre Supremo, levando-as à alegria de mais uma vitória. O fato de os senhores aceitarem o Espírito como originário da centelha emitida pela vontade do Todo-Poderoso e destinado à evolução através da eternidade. No entanto, meus irmãos, vocês continuam fracos, vacilantes, e um caminho infinito de lutas ainda os acompanhará pelos próximos milênios, convidando-os ao incansável trabalho rumo ao progresso. Camilo ouvia tudo atentamente, curioso, mas um tanto apreensivo. Tenho a honra de levar ao conhecimento dos amigos que hoje se encerra o seu estágio neste hospital, pois as condições orgânicas do seu corpo físico-astral obtiveram sensíveis melhoras. Graças a Deus. Que ótima notícia! Então, quer dizer que estamos livres? Que ótimo! Silêncio, silêncio, por favor. A assembleia ainda não terminou. No entanto, ainda não estão curados.
Ao contrário, permanecem enfermos. E enfermos continuarão por muito tempo, se não cultivarem uma vontade disciplinada e forte. Desculpe-me, irmão Teócrito. Não convém interromper a palestra, Sr. Camilo. Não há problema, Alceste. Deixe Camilo expressar suas dúvidas. Acredito que sejam as mesmas dos outros enfermos. Obrigado pela atenção. Na verdade, não compreendo por que estamos livres do estágio hospitalar se ainda carecemos de tantos e tantos cuidados. E isso me causa ainda mais angústia e sensação de desamparo. É natural que todos assim se sintam, meus irmãos, pois entram agora em nova fase de tratamento. Todavia, esse tratamento é de ordem exclusivamente moral e mental, porque não precisam mais de um hospital, muito menos de cirurgiões e enfermeiros. O que nos cabia realizar em seu benefício foi totalmente realizado. Isto é, levar seu estado vibratório às condições de suportarem um novo estágio em sua trajetória de espíritos delinquentes. Uma vez recuperados ao estado espiritual, deverão trabalhar em prol da reabilitação. Assim, sua permanência no hospital foi como um curso preparatório para a admissão em novos planos, onde será preciso demonstrar toda a boa vontade de que são capazes. Se nos permite saber, que novos planos serão esses, meu nobre irmão? Uma nova reencarnação será inevitável, Mário. Deverão repetir a experiência terrena fracassada pelo suicídio. Porém, são livres para fazê-lo agora ou mais tarde, depois que, mais bem preparados moralmente, estiverem aptos a resgatar as dívidas mais urgentes. Devem compreender que, se reencarnarem já, pagarão apenas uma parte da dívida. Se mais tarde, irão resgatá-la toda, pois estarão mais resistentes às batalhas mais árduas. E o que o senhor, com tanta experiência e sabedoria, nos aconselha? Seria aconselhável retardarem ainda um pouco a repetição do compromisso terreno. Enquanto isso, poderiam fazer um curso de iniciação entre nós, o que os habilitaria para a vitória, suavizando os dolorosos obstáculos da reabilitação. O que aprenderemos nesse curso, irmão Teócrito? A essência desses ensinos é a ciência da vida, sob os conselhos do grande educador Jesus de Nazaré, cujas doutrinas a humanidade insiste em rejeitar. Poderiam aprender essa ciência na Terra mesmo, porque lá existem vários instrutores capazes de iluminar mentes e corações, conduzindo-os ao caminho da verdade. Mas nenhum, no entanto, poderá ser comparado a Jesus Cristo, o mais sublime dos mestres. É estranho, mas a Terra teve o privilégio de ser observada de perto pelo Filho de Deus. E mesmo assim, a humanidade não soube dar valor a essa dádiva. Há milênios que espíritos como o seu, Camilo, vêm reencarnando na Terra. Porém, sempre foram indiferentes aos ensinamentos divinos. É por isso que fico receoso ao vê-los partindo daqui sem o aprendizado que lá na Terra também poderiam ter alcançado. Ou seja, o risco de continuarem se debatendo no mesmo círculo vicioso é enorme. Porque não sabem resistir às tentações do próprio orgulho, precisam de forças para recomeçar a caminhada. Confio em Deus Pai e na santa proteção de Maria. Minhas forças renascerão da fé. A fé é de extrema importância, meu amigo João, mas não pode existir nem resistir sozinha. Precisa vir acompanhada da ação, da vontade de fazer o bem, da obstinação em evoluir cada vez mais. Dentre os enfermos que ingressaram aqui com vocês há 3 anos, muitos não têm condições de fazer nada a não ser tentar. Outros, presos às recordações dos vícios terrenos, requerem ainda a caridade do amor sagrado de Maria. Outros mais, ao contrário, deverão reencarnar imediatamente, pois estes precisam corrigir distúrbios gravíssimos que permanecem em seu corpo astral, resultantes da violência do ato do suicídio e que lhes obscurecem até a razão. Pobres companheiros do manicômio e do isolamento. Pobres desgraçados, meu caro Mário Sobral,
mas com chances, assim como todos vocês, de progredirem. A diferença é que esses necessitam urgentemente do estágio na matéria, do retorno ao corpo físico, para corrigirem tanta desordem vibratória. Como podem ver, meus amigos, 1 século, 2 séculos, talvez ainda mais. E o espírito suicida continuará provando o desgosto de seu desrespeito à lei divina. Fico ao mesmo tempo curioso e amedrontado em relação ao futuro. Sinto-me inseguro em deixar esse caridoso abrigo onde adquiri o bem mais precioso que um espírito condenado poderia desejar. Irmãos dedicados, amigos fiéis aos princípios cristãos do amor e da fraternidade. Coragem, Camilo. Pois chegou a oportunidade de visitarem a Terra como desejavam. Forneceremos guardiães e meios seguros de transporte. Rever minha pátria querida. Reencontrar os amigos. É a melhor surpresa que poderia receber, irmão Teócrito. Mas lembrem-se, são inexperientes e continuam ligados à Legião enquanto não concluirmos a sua reabilitação. Ao chegarem à superfície terrestre, convém refletir com prudência, orando e vigiando, como aconselharia nosso divino instrutor. Acima de tudo, não se deixem envolver por antigos desejos, pelas vaidades, pela preguiça tão comum nas regiões inferiores do planeta. Se me permite, irmão Teócrito, preciso fazer uma advertência. Irão se dar mal caso prefiram permanecer na Terra, esquecendo seus amigos fraternos desta colônia. Não devem perder o desejo de voltar ao aconchego do lar de Maria. Se voltarem a este lar, que temporariamente será o único e verdadeiro ao qual pertencem, poderão ter acesso a outro departamento assim que chegarem. Outro departamento? Semelhante à enfermaria? Não, meu bom João. Será diferente. Bem melhor equipado que o hospital. Porém, subirão para lá não para desfrutar alegrias a que não têm direito ainda, mas em busca de habilitações para as próximas batalhas rumo ao progresso. Bem o disse, Romeu. Mas, antes de partirem, estão convidados a uma visita de instrução a alguns departamentos do nosso instituto. Não é aconselhável reverem a pátria terrena sem os conhecimentos que nossos departamentos fornecerão. É fundamental, meus caros amigos, que não cultivem ilusões quanto ao que os aguardam na Terra. Lembrem-se de Jerônimo. Já desencarnaram há muitos anos. Muitos de vocês já foram esquecidos por aqueles a quem magoaram com o suicídio. Se não completamente, pelo menos o bastante para perderem o interesse pela sua sorte. Envolvido nas exaltações da vida material, o homem esquece tudo com facilidade. Não esperem, portanto, encontrar alegrias nessa viagem. Estamos, porém, despreocupados quanto a isso, meus irmãos. Não ocorrerá com vocês o mesmo que surpreendeu Jerônimo. Estão preparados para as possíveis decepções, para os choques mais inesperados? Sim. Agora podem repousar e que o Mestre Divino lhes conceda inspiração. Na manhã seguinte, mudaram de residência. Bom dia, meus amigos. Bom dia, Joel. A que devemos a honra da sua presença? Eu fui encarregado de conduzir os senhores aos novos aposentos. Acompanhem-me até o pavilhão ao lado, por favor. O pavilhão era uma espécie de albergue, onde se hospedavam os recém-desligados da grande instituição. Rodeado por rosas e ciprestes, lembrava as paisagens clássicas da velha Índia. No entanto, as eternas névoas também enchiam de nostalgia esse recanto. Bem-vindos à nova morada. Podem chamá-la de Pavilhão Indiano ou Mansão das Rosas. Qualquer um dos dois nomes é infinitamente mais belo que hospital ou enfermaria. Certamente, professor Belarmino. E o senhor João de Azevedo, o que achou do lugar? Muito tranquilo. Perfeito para a meditação, Joel. Este ambiente deixa-me ainda mais esperançoso, disposto a realizar apenas o que o bondoso irmão Teócrito me aconselhar. Também sinto-me disposto, meus amigos.
Permito-me até um sonho de novos projetos literários para o futuro. Quem sabe na próxima visita à Terra não consiga meu primeiro sucesso após a morte. Sonhar é permitido, inclusive para nós. Quem sabe, Sr. Camilo? Camilo, João e Belarmino não tinham noção das lutas que ainda enfrentariam em suas jornadas de reparações. O conforto, o carinhoso acolhimento daqueles servos do bem levava-os a acreditar que afinal o suicídio não era tão cruel quanto parecia. Mário Sobral, no entanto... Que Deus os conserve sempre assim, meus amigos. Minha consciência não me permite tanto. Não dá tréguas ao meu coração. O silêncio que esse instituto guarda sobre o crime que eu pratiquei com o suicídio deixa-me mais apavorado do que se me acusassem diariamente. Não é possível que o que fiz com minha esposa e filhos, com a desgraçada Eulina, com meus pobres pais, passe despercebido. Tenha calma, Mário, tenha calma. Estamos todos na mesma situação. Vivemos o mesmo pesadelo. Se cometi um crime contra mim mesmo, suicidando-me, também cometi um mal a outras pessoas. Sabe, Camilo, há um bom tempo, eu venho sentindo as minhas mãos adormecidas, vazias, como se houvessem sido decepadas. Não diga isso, Mário. É impressão sua apenas. Suas mãos estão bem aí, presas ao corpo. Às vezes, confuso, procuro minhas mãos, pois deixo de senti-las comigo. E pergunto a mim mesmo qual o motivo disso, meu Deus. Então, de repente, uma visão torturante invade meu cérebro. Vejo Eulina sobre o sofá, debatendo-se com as pancadas que lhe dei no rosto, morrendo entre minhas mãos assassinas. Mãos que estão separadas dos meus punhos, estrangulando-a. Que Maria de Nazaré tenha piedade de ti, meu pobre irmão. Meu Deus, o que isso significa? Que uma nova confusão mental surgirá para me castigar? Camilo, meu amigo, pelo espírito generoso que é, dê-me sua opinião valiosa. Devem ser as mágoas que alucinam sua mente, meu caro. Os remorsos é que atormentam sua consciência. Porque, afinal de contas, continua a amar aquela pobre mulher. Sim, eu a amo. É duro admitir, mas ainda amo com todas as minhas forças. As mesmas forças que se voltaram contra ela no crime covarde que eu cometi. Por que não se aconselha com o irmão Teócrito? Ótima ideia. Encontro-me quase todos os dias com ele. É uma alma de infinita sabedoria, sempre pronta para atender os desesperados. Já o fiz, meus amigos. Já o fiz. E então, o que ele disse? Confie na providência divina, que jamais abandona qualquer criatura angustiada. Admita o mal incurável que fez a si mesmo e encontre forças na fé para corrigi-lo. Orai, meu amigo, sempre. Esforce-se numa corrente harmoniosa de preces a Maria para que o socorra, esclareça, conforte e o prepare intimamente para o futuro, pois não existe outro recurso a seu alcance neste momento. Faça isso, Mário. Siga o conselho do irmão Teócrito, pois dele virá o que necessita. Eu tenho seguido, Joel. Seguido com dedicação. Porém, quanto mais me concentro nas orações, mais me certifico de que a visão que me persegue é um prenúncio do futuro. Procure ser realista, Sr. Mário. O futuro de todos nós aqui é a reencarnação. Mas deve encará-la com otimismo, como remédio amargo e necessário para aliviar o seu destino, até descobrir a cura em si mesmo. Acredite, nenhum de nós sairá vitorioso sem atravessar as mais duras provações. Eu sei. E é isso que me aterroriza. Romeu e Alceste me disseram que reencarnarei para sofrer as consequências do meu duplo crime. Mas esse será o fardo de todos nós, meu amigo. Resgatar os erros através de existências reparadoras. Irei mutilado, sem as mãos,
porque elas estão ocupadas em outra parte, a serviço do crime. Elas se desonraram em minha companhia, estrangulando uma pobre mulher indefesa. Já nem sequer as tenho, Camilo. Não as sinto. Não as vejo. Foram enterradas com o corpo de Oulina. Pobre espírito. Está entregue a pesadas vibrações. Eu vou pedir a Romeu e ao Ceste que o acompanhem com maior frequência. O que podemos fazer para ajudar o nosso amigo, meu caro Joel? Estimule-o a orar, professor Bellarmino. Somente isso. Procurem não se envolver profundamente nesse drama impressionante. Lembrem-se de que ainda estão muito vulneráveis. E para ter de volta as minhas mãos, honradas e redimidas do crime vergonhoso, eu precisarei sofrer o martírio de uma existência terrena sem elas. Destituído das mãos, aprenderei no sacrifício, nas torturas, na humilhação, que elas são patrimônio sagrado do corpo. E mais, que somente deveremos usá-las a serviço do bem e da justiça, jamais para o crime. Que assim seja, senhor, que assim seja. Eulina era duplamente indefesa, por ser mulher e portanto frágil, e por ser desamparada da família, porque era apenas uma desgraçada meretriz. Mas antes de ser assim, tão infeliz, era, acima de tudo, criatura de Deus, filha de um ser supremo, todo-poderoso e muito justo, como eu também sou, como você, Camilo, como todos nós, como toda a humanidade. Fico muito feliz em saber que cultiva esses pensamentos, meu bom Mário Sobral. Sim, Joel, eu tenho consciência. Esse pai, que ama todos os filhos sem distinção, agora me pede contas da vida que eu tirei. Um bem supremo, do qual só ele pode dispor, pois só ele sabe e pode conceder. O direito de ser filha de Deus ninguém poderia tirar de Oulina. Logo dela, coitada, que não tinha nenhum outro direito naquele mundo de degradações, nem mesmo de viver, pois até disso eu a privei. Eu matei Eulina. Contenha-se, Mário. Já chega por hoje. Precisa repousar, descansar a mente. E agora, Bellarmino, agora eu ouço repetir nas profundezas do meu espírito a voz comovente da consciência, a voz do próprio Deus a me dizer: Caim, Caim, que fizeste de teu irmão? Ah, Camilo, meu amigo, quando eu estrangulei Eulina, esqueci-me de que ela também era filha de Deus, que também possuía sagrados direitos concedidos por esse Pai misericordioso. E agora, eu não... As lágrimas impediram as palavras de Mário. Uma nuvem de comoção cobriu de tristeza o ar sereno do pavilhão indiano. E a única satisfação que ainda restava àqueles corações era a de terem alegrado a Teócrito com o progresso conquistado nos últimos 3 anos no Hospital Maria de Nazaré. Momentos depois, Carlos e Roberto de Canaleiras encontravam-se conosco diante da Mansão das Rosas. Boa tarde a todos. Roberto e eu estamos à disposição para acompanhá-los. Por onde gostariam de começar a visita de instrução? Eu sinceramente não faço a mínima ideia, Dr. Roberto. O que o amigo e seu pai nos sugerem? Pois então iniciaremos pela Torre de Vigia, nossa fortaleza invencível nesta perigosa região do mundo espiritual. É local de extrema importância para um instituto, pois defende um posto avançado de vigilância contra invasões nocivas de várias espécies. Lembrando que até mesmo as vibrações mentais inferiores provenientes do exterior são combatidas ali. Convém então partirmos. A distância é grande e o veículo já nos espera. Um carro simples, porém veloz, recolheu-nos, pois ainda não cogitávamos sequer a possibilidade de flutuar, impulsionar nossos espíritos com o pensamento. A certa altura da viagem, já bem longe do pavilhão indiano... O desânimo é mau conselheiro, amigo Mário Sobral.
deve meditar com serenidade sobre a proposta do irmão Teócrito. Aparentemente é um conselho inexpressivo, mas fique sabendo que guarda sabedoria profunda. É a chave da sua reforma interior. Que importa, aliás, uma existência de 30, 60 anos de sacrifícios, na qual o corpo carnal poderá ser mutilado, se é através dela que iremos reconquistar a honra espiritual. Eu tenho medo, Dr. Roberto. Muito medo. Ah, não se apavore, Mário. Tem o futuro diante de você como forte aliado. Terá a chance de aprender com as dificuldades impostas ao seu envoltório físico. Se, portanto, é necessário renovar a experiência terrena num corpo mutilado, não vacile. Enfrente o sacrifício. Ou ainda não está convencido de que errou? Sim, meu amigo. Eu reconheço meu erro. Mais do que nunca. E viverei para sempre arrependido. Se está mesmo ciente do erro, certamente achará justo assumir a responsabilidade pelos atos, pois sua dignidade moral assim o exige. O que mais desejo é recuperar minha honra espiritual, com a graça de Deus. Se com o tempo souber iluminar sua alma através da esperança na bondade divina, alimentando-a de coragem e fé, poderá até mesmo sorrir para a desgraça, surpreender-se com encantos consoladores ao longo das suas aflições. Testemunhei esse diálogo sem ter coragem de me pronunciar. Permaneci ali calado, contemplando a triste paisagem, tão comovido que fiquei com a intensidade daquelas palavras de Roberto. A energia com que o jovem doutor emitiu suas advertências parecia reanimar nosso mísero companheiro, que se mostrou sereno o resto do dia. A viagem continuava, e ao longe podiam-se ver com dificuldade os edifícios próximos ao departamento a que Camilo pertencia. Em que lugar desses poderá estar o pobre Jerônimo? Seu amigo Jerônimo de Araújo Silveira encontra-se naquele local, detido no isolamento como infrator dos regulamentos hospitalares. Por que dão a essa dependência o nome de isolamento? Porque para ali são mandados aqueles mais indisciplinados, os inconformados, que abusariam da liberdade sem serem, no entanto, verdadeiros rebeldes. É como um presídio. Esta palavra, porém, é rejeitada pelos diretores que a consideram humilhante demais. A bem da verdade, prisão não traduziria a verdadeira finalidade a que se destina, como ainda irão verificar. Jerônimo encontra-se, então, detido? Perfeitamente, professor Bellarmino, para seu próprio benefício e para o bem daqueles a quem ama. Mas como é possível compreender, Dr. Carlos, que Jerônimo, marido dedicado, pai carinhoso, se encontre preso, enquanto eu, 2, 3, 10 vezes criminoso, permaneço entre bons amigos? Você é um espírito sinceramente arrependido, Mário, que aceita os conselhos dos responsáveis por sua proteção, disposto aos sacrifícios mais rudes. Jerônimo, por sua vez, assediou a si mesmo com a incompreensão, apegando-se a todas as lembranças do passado, sem forças para esquecê-lo. Pobre companheiro, preso em um estado ainda pior que o meu. Mas poderia ser diferente se Jerônimo aceitasse os nossos conselhos, se entregasse à renúncia e à fé em Deus. Aliás, você também não foi prisioneiro do Vale Sinistro, sofrendo o desespero na consciência? Sim. E por acaso não continua moralmente preso a si mesmo? Pois sua mente ainda proíbe o coração de ser feliz? Quanto mais aqui aprendo, mais fico surpreso. E o que o surpreende, Camilo? Descobrir que quando morremos poderemos sofrer, entre tantas coisas inesperadas, o fato de nos vermos jogados em um calabouço. Em primeiro lugar, meu amigo, é você quem se refere a calabouço, quando somente falei em isolamento. Pois, como eu já havia comentado, a palavra prisão é imprópria para a finalidade ali existente. Prisão, presídio, calabouço, isolamento, a mim não faz diferença. O objetivo parece ser sempre o mesmo. Em segundo lugar,
todos hão de convir que não deveria ser surpresa a existência de prisões aqui no além-túmulo. Mas como, Dr. Carlos? Desculpe-me, isso é um grande absurdo. Existe absurdo maior do que tirar a própria vida, caro Camilo. Vocês foram homens de muita cultura, muitas letras, pensadores, eruditos, filósofos. Fico surpreso, sim, com tanta ignorância, sobretudo pelo fato de serem tão esclarecidos. Ainda no veículo que os transportava à torre de vigia, Camilo ouvia atentamente as palavras duras e sensatas do Dr. Carlos. Ao notarmos as atitudes dos desencarnados inferiores, fico a imaginar. Como seria a humanidade terrestre se não existisse repressão nas sociedades espirituais? Os senhores têm alguma ideia? Se mesmo havendo repressão, falanges sinistras do plano invisível já atacam a toda hora os homens mais descuidados, contribuindo para a desordem entre as nações? Exatamente, Roberto. Pois saiba que na Terra, Sr. Camilo, muitos conhecem essa realidade que o amigo tanto desgosta. Jesus tocou nesse assunto várias vezes e até levantou a possibilidade de se amarrarem as mãos e os pés dos malfeitores. As religiões insistem em divulgar esse ensinamento tão triste e, mesmo não o fazendo com perfeição, nem por isso deixam de prever uma realidade. Realidade? Mas que realidade será essa, Dr. Carlos? Noto que o senhor jamais ouviu falar na terceira revelação, que expõe detalhes impressionantes de uma comovente realidade. Uma verdade que até mesmo os povos mais antigos aceitavam e compreendiam como digna de respeito. Mas é claro que já li sobre a terceira revelação. Só não tive tempo de aprofundar-me no assunto. Se ficou surpreso com a informação de que seu amigo está no isolamento, é porque nunca se preocupou com assuntos realmente sérios, Camilo. Preferiu orientar seu precioso intelecto para as futilidades, o ócio mental próprio das sociedades humanas. Camilo calou-se contrariado. Recordou os tempos de espírito encarnado e pensou consigo mesmo. Terceira revelação. Realmente não li muita coisa a esse respeito. Dei pouca atenção. Devia estar, como sempre, mais disposto a cultivar minha vaidade. O orgulho de considerar-me um sábio, prudente e racional. Considerava as religiões muito suspeitas. Só respeitava mesmo os santos evangelhos, os quais considerava ótimos códigos de moral e fraternidade. E, é claro, honrava também quem os decretou. Um homem superior, que seria o exemplo a ser seguido pela humanidade. Porém, movido pela ignorância presunçosa, eu julgava que este ser superior havia falido na prática de suas sábias leis, pois deixou-se vencer, enquanto a humanidade continuou resvalando para o abismo. Além do mais, por que não existiriam desse lado da vida o mundo espiritual, prisões e rigores, se aqui há maior percentagem de delinquentes do que do lado de lá na Terra? Minha nossa, pensei que fosse exatamente o contrário. Pois acredite, João, os homens cometem grandes erros contra os quais não há pena estabelecida na Terra, mas que pesam nos estatutos do mundo invisível. Do mesmo modo, quantos crimes ficam impunes na Terra, mesmo havendo penalidade para eles na legislação? Ou por acaso pensa que o homem poderia viver à margem da justiça, ao sabor das próprias delinquências?
Acredita que a morte transforme em espíritos felizes os que se excederam na prática criminosa? Não, de modo algum, Dr. Carlos. Mas deve haver alguma mudança na índole, no modo de pensar. Engana-se, meu amigo. O homem que viveu como desumano, desafiando diariamente as leis divinas, entrará como desumano, como réu que é no mundo das realidades espirituais, onde será punido pelas tristes consequências das causas que criou. Infelizmente, a cada dia, a Terra nos oferece inúmeros réus, os quais serão submetidos às penalidades necessárias. Acúmulo de sofrimentos, lutas árduas, incontáveis, no sentido de esclarecer a consciência culpada deles. Na verdade, meus amigos, gostaria que tudo fosse diferente, que não fosse preciso existir penalidades, isolamentos, réus. Porém, tanto aqui quanto na esfera terrestre, os infratores se multiplicam e precisam ser punidos. Além disso, é bom que saibam que as organizações terrestres são cópias imperfeitas das instituições da espiritualidade. O veículo seguia deslizando e já chegava bem próximo ao destino. A torre de vigia parecia fixa no meio das nuvens acinzentadas, trazendo à lembrança as antigas fortalezas europeias. Majestosa, impunha respeito, até mesmo pavor, ao viajante que desconhecesse sua finalidade. Atravessamos livremente a entrada daquela imponente construção. Ao mesmo tempo, ficamos angustiados diante das lembranças que o ambiente pesado nos trazia, pois falava à nossa alma dos dramas que vivemos no Vale Sinistro. Como sabem, esta torre faz parte do Departamento de Vigilância e é o posto de maior responsabilidade de toda a colônia. Uma de suas principais funções é impedir a entrada de espíritos obsessores e desviá-los para outras esferas. A direção interna está a cargo de um compatriota dos senhores. Sob sua orientação estão vários discípulos obedientes, porém servindo nos mais cansativos trabalhos em regiões inferiores. Mas por que tamanho castigo aos bondosos discípulos, Dr. Roberto? São serviços escolhidos voluntariamente por eles próprios, Camilo. Sejam bem-vindos à Torre de Vigia, companheiros. Por favor, queiram acompanhar-me à sala da diretoria. Boa tarde. Eu e meu filho Roberto viemos atender a um pedido do irmão Teócrito. Muito boa tarde, doutores Carlos e Roberto de Canaleiras. Já estou a par da solicitação do amigo Teócrito. Pois aqui estão os nossos irmãos enfermos, ansiosos e dispostos a iniciar a nova etapa de instrução. Esta casa também pertence a vocês. Que ela os acolha com muita paz, em nome do poderoso Mestre Jesus e da nossa abençoada guardiã Maria de Nazaré. Faço votos de que logo se restabeleçam e progridam, meus irmãos. Muito obrigado. Desculpem-me, eu tenho o péssimo hábito de achar que aqui todos me conhecem. Eu sou o padre Anselmo de Santa Maria, diretor da Torre de Vigia. Fico muito grato com as boas-vindas. Camilo Cândido Botelho, às suas ordens. Pois muito bem, senhor Camilo e todos os irmãos aqui presentes, não percamos tempo. Vamos subir. Por favor, senhores, formem uma fila. As escadarias são estreitas. Primeiro eu devo esclarecer que a torre de vigia, no momento, acumula funções. Acúmulo de funções. Essa expressão eu bem conheci na Terra. Pois é o que ocorre também por aqui, querido amigo. A falta de trabalhadores especializados e todos os departamentos desdobram-se em atividades múltiplas. Nós, por exemplo, os da torre, atendemos a casos muito variados, bem diferentes de nossa especialidade. Após longa subida, alcançaram o andar mais alto, pois a inspeção partiria
em sentido inverso, isto é, do pavimento superior para os que ficavam abaixo. Venham, irmãos, por aqui. Um enorme salão circular mal iluminado, um tanto sinistro, surgiu à nossa frente, rodeado de confortáveis bancos estofados. Portas largas, envidraçadas, estendiam-se em toda a circunferência, deixando ver o que havia dentro de cada aposento. Aproximem-se das portas. Venham. Podem examinar os cômodos à vontade. Nós podemos entrar nos aposentos? Não. A entrada é proibida. E se notarem bem, não ouvirão um único som. As vidraças são feitas de substâncias isolantes, totalmente à prova de ruído. No primeiro gabinete, amigos, verão diversos aparelhos parecidos com telescópios possantes, máquinas aperfeiçoadas para sondagem a grandes distâncias. Espécies de raio-x capazes de pesquisar os abismos do mundo invisível e também da Terra. E quanto àqueles estranhos equipamentos logo ali à esquerda, nessa mesma sala? Jamais vi algo semelhante. Não fique ansioso, Camilo. Muita coisa por aqui irá desafiar a sua compreensão. Afinal, ainda é um calouro do mundo espiritual. Há muito a ser aprendido. O segundo gabinete é um pouco mais familiar aos senhores. Sim, Dr. Roberto. Mas estas telas luminosas são colossais. Perto delas, os receptores de imagem da enfermaria parecem miniaturas. Nestes visores também retratam-se acontecimentos e cenas ocorridos a enormes distâncias. Semelhantes aparelhos, cuja perfeição o homem tenta, mas ainda não consegue criar, permitem conhecer qualquer assunto nos mínimos detalhes, desde micro-organismos nas profundezas do oceano até sequências de existências humanas. Mais uma vez comprovo como a humanidade continua atrasada. Não vejo a hora de conhecer melhor essas máquinas tão modernas. Contenha-se, meu caro Camilo. A utilização desses equipamentos só é permitida em casos realmente necessários. Havia ainda um terceiro aposento, o maior de todos. Está lembrado, Camilo? Ah, e como, Ivone? Ocupava todo um andar da majestosa torre, parecendo uma oficina mecânica, onde os espíritos operários eram importantes vultos da ciência. Era como uma usina eletromagnética. Local reservado à maquinária que regulava todos os aparelhos da colônia. Inclusive o sistema de iluminação noturna. E em todos os compartimentos havia movimento incessante, trabalho árduo, talvez exaustivo. Muitas mulheres destacavam-se no quadro de funcionários. Pareciam ter asas, indo e vindo em silêncio, concentradas, cobertas por roupas brancas, tão brancas que chegavam a brilhar. Esta fortaleza, a qual pertence não só à torre de vigia, como as demais que aqui se vêem, abriga o regimento de soldados e lanceiros. Muitos dos integrantes desse regimento são discípulos da iniciação cristã. Alguns foram também suicidas, que agora experimentam conosco a reparação de antigos erros. Outros, no entanto, saíram da mais profunda crueldade, pois foram, além de suicidas, temíveis obsessores. Todos são tratados pela direção da colônia com muito amor e bondade. Certamente, Dr. Carlos. E para os obsessores existem recomendações especiais provindas do mais alto, pois a ilustre guardiã da Legião deseja vê-los recuperados o mais breve possível. Assim sendo, além dos trabalhos que desempenham, todos estudam, aprendem noções indispensáveis de amor, justiça e dever. Fico feliz ao ver que muitos já venceram as primeiras etapas das provações, voltaram de terríveis reencarnações, continuando aqui sua instrução. Não podemos nos esquecer também dos batalhões de lanceiros hindus que vivem aqui. Voluntariamente, dedicam-se a servir de modelo para os recém-arrependidos, cooperando conosco para sua reabilitação. Lembram-se do Vale Sinistro? Infelizmente. Pois bem, se não fossem estes aparelhos à sua frente, certamente vocês não estariam aqui. Continuariam ainda a sofrer os tormentos daquela deplorável região.
Então, enquanto estávamos perdidos no Vale Sinistro, éramos vigiados o tempo todo por estas máquinas? Eu não diria vigiados, mas acompanhados, meu amigo. Através desses aparelhos, estamos em ligação permanente com o que acontece no Vale dos Suicidas. Graças a eles, presenciamos o que ocorre ali. Sabemos de tudo e ouvimos tudo. Não seria conveniente utilizarmos a clarividência espiritual em vez das máquinas? Boa pergunta, Dr. Carlos. Sim, certamente somos aptos a usar a visão à distância, assim como outros dons especiais. Temos, inclusive, aqui na torre, espíritos capazes de executar este trabalho tão delicado. E por que os utilizamos tão pouco? Porque seria sacrificar demais essas preciosas riquezas da alma num ambiente tão pesado. Nossos irmãos e irmãs gastariam muita energia sem necessidade quando os aparelhos realizam o mesmo sem tantas exigências de ordem mental. Então, já que a tudo podem observar, qual a razão de nos deixarem sofrendo naquele pântano por tanto tempo? Por mais desgraçados que sejam os habitantes do vale, acredite, Camilo, jamais serão desprezados. Os servos de Maria velam por eles, assim como velaram por vocês, através desses magníficos aparelhos, e os socorrem no momento oportuno. Momento oportuno? Há momento mais oportuno para resgatar aqueles sofredores do que imediatamente ou o mais rápido possível? Antes de tudo, eles mesmos devem estar em condições de serem socorridos, transportados para outro local. Mas que condições seriam essas? A maioria mal consegue se locomover? Sim, meu amigo. Mas não devemos pensar só no aspecto físico, como se fossem simplesmente homens encarnados sofrendo os males da matéria. Existe uma fatalidade própria do ato suicida que nos impede de prestar assistência rápida àqueles espíritos condenados. Eles não estão totalmente desligados do corpo carnal. Ou seja, ainda estão semi-encarnados, ou semi-desencarnados, como queiram. São as potências vitais que Deus imprimiu ao ser humano com todas as energias sobre o suicida. Viverá ele assim da vida animal ainda por muito tempo, apesar da desorganização no corpo de carne. Palpitarão nele com vigor impressionante as atrações de sua qualidade humana, até que as reservas vitais de energia fornecidas para o período completo de sua existência se esgotem ao atingir a época prevista pela lei divina da desencarnação. Meu Deus, tenha piedade deles e de nós. E o suicida ficará nessa situação anormal e deplorável sem que nada possamos fazer para socorrê-lo, apesar da nossa boa vontade. É por esse motivo que a misericórdia divina encaminha geralmente esses casos, tidos como os mais graves, a reencarnações imediatas. Assim, o suicida completará o tempo que lhe faltava para o término da existência que cortou, enfrentando provações e até limitações físicas que a misericórdia divina lhes concederá, melhorando a cada dia seus pensamentos, seus sentimentos, na prática e na direção do bem, até que um dia, vencidas as provas, possam alcançar a verdadeira felicidade que Deus concede a todos os seus filhos, de acordo com as boas obras de cada um. Como vê, amigo Camilo, nesses casos, só o tempo poderá auxiliá-los. O que podemos tentar em benefício deles, nós o fazemos sem medir sacrifícios. Por isso, na ocasião adequada, organizamos expedições missionárias que descem ao inferno dos suicidas a fim de encaminhá-los para esta instituição. Se não estivessem tão alucinados, perdidos na desesperança,
perceberiam os convites à oração que lhes dirigimos todas as tardes, na hora da Ave Maria. Assim como as palavras de encorajamento, a fim de despertá-los para a confiança nos poderes divinos. Sim, meus filhos, pois não podemos nos esquecer de que tratamos com povos de formação cristã, espíritos que, mais ou menos, se emocionam ao recordar a infância distante, quando ao pé da lareira, no colo materno, balbuciavam as primeiras preces ao menino Jesus. Por isso, lançamos mão de todos os recursos legais para, de algum modo, enxugar as lágrimas desses pobres e descrentes que se jogaram no abismo. Então, foi exatamente assim que aconteceu comigo e os meus companheiros? Exatamente. Sempre que um condenado tiver extinguido, ou até mesmo aliviado sua energia animalizada, avisaremos o serviço de socorro da vigilância. Lembrando que o suicida pode estar arrependido ou não. Mesmo assim, nossos legionários partirão imediatamente ao seu encontro, trazendo-o para os cuidados da legião. Seja qual for a sua condição moral, arrependido, revoltado, insensível, ele será encaminhado pela vigilância ao local que lhe compete, conforme já sabem: o hospital, o isolamento, o manicômio ou para estas torres. É verdade, Dr. Roberto. Como dissemos, acumulamos afazeres por aqui, inclusive os relacionados à custódia de grandes criminosos, os suicidas obsessores. Enfim, com esses poderosos equipamentos, os técnicos localizam aquele que deverá ser socorrido. Em seguida, planejam o trajeto, apresentando-o depois à diretoria da vigilância, aos cuidados do nobre amigo Ramiro de Guzmán. E assim, com o favor de Deus e o consentimento do Cristo, arrebatamos mais uma ovelha das garras do mal. Ficaria imensamente honrado se me concedessem entrar nesses gabinetes. Sinto muito, Camilo. É rigorosamente proibida a entrada dos que não exercem atividades aqui. Por essa razão, não os convidei a uma inspeção minuciosa no compartimento dos aparelhos. Os funcionários são espíritos altamente selecionados, missionários do amor, os técnicos mais especializados do Instituto. Acima de tudo, dedicados, meu caro Dr. Carlos, pois podendo desenvolver trabalhos em esferas floridas de luz, preferem descer aos abismos sombrios da desgraça simplesmente para servir. Servir por amor ao Mestre Divino, a causa sagrada e santa dos seus irmãos infelizes. Estes sim, meus amigos, são verdadeiros anjos guardiães dos desgraçados por quem velam. Mas trabalham sem parar? Essas nobres almas não têm descanso, irmão Anselmo? De forma alguma. Elas são substituídas por outra turma de 12 em 12 horas. Descansarão, se quiserem, nos jardins do templo, que, como sabem, é o plano mais elevado de nossa humilde colônia. Ou se dedicarão a outros afazeres que lhes agradem, ou ainda alçarão as moradas a que, na verdade, pertencem. E o que eles recebem em troca? Existe folga semanal? Não, meu amigo Mário. Não são como os operários terrestres. Refazem-se durante o descanso das angústias suportadas num ambiente cruel onde trabalham e retornam no dia seguinte fiéis ao dever que abraçaram. Convém lembrar que, para os serviços de socorro e proteção aos suicidas, não existem nomeações nem imposições de leis, uma vez que o próprio suicídio está fora da grande lei divina. São tarefas, portanto, realizadas por espíritos voluntários, pela força sagrada dos sentimentos de caridade e amor a Jesus. Ó Cordeiro de Deus, fizeste da caridade a virtude por excelência. Admira-me ver figuras tão prendadas desdobrando-se em locais e serviços tão desagradáveis. Bem se vê. Bem se vê, meu caro, que desconhece a delicadeza e a profundidade dos assuntos espirituais, cuja intensidade não é sequer suspeitada no globo terrestre. Por acaso, na Legião não existem funcionários espiritualmente menos evoluídos?
mas condizentes com esses trabalhos tão cansativos? Desculpe-me, mas eu creio que ainda não me disse o seu nome. Eu é que me desculpo. É que também tenho o péssimo hábito de achar que todos aqui já me conhecem, devido à popularidade que tinha na Europa. Sou Belarmino Queiroz, mas pode me chamar de Professor Belarmino. Pois muito bem, irmão Belarmino. É justo esclarecer que nossos funcionários mais simples, ou seja, policiais, assistentes, enfermeiros, vigilantes, etc., poderão realmente possuir extrema boa vontade e disposição, mas... Então, não estou certo? Mero equívoco, amigo professor. Eles ainda não se encontram à altura de tão importante desempenho. Somente um espírito dotado de sinceras virtudes é capaz de distinguir no caráter de um suicida as verdadeiras tendências ao arrependimento. Só um técnico dotado de extensos conhecimentos psíquicos saberia extrair das memórias desses réus o passado de suas existências, revendo-lhes as histórias vividas na Terra, para daí estudar a causa do fracasso. E mais, essas criaturas elevadas também orientam o programa reeducativo a ser aplicado no Instituto Maria de Nazaré, de acordo com a especificidade de cada situação. Afinal, professor, é com as observações fornecidas pelos técnicos que os suicidas admitidos na colônia serão classificados e encaminhados. Percebe agora, irmão Belarmino, como só mesmo um ser bastante evoluído, na posse de si mesmo, poderia observar, sem enlouquecer de tanto horror, locais onde a degradação e a dor atingem o extremo do mal? Bom, eu começo a compreender, mas confesso que ainda não me satisfiz com a explicação. Pois não se envergonhe em perguntar, ilustre professor. Ou por acaso os mestres são obrigados a ter respostas para todas as perguntas? Exemplos. Gostaria então de alguns exemplos. São inúmeros, mas creio que apenas um esclarecerá suas mentes. Existem almas de suicidas que não chegam a ingressar no Vale Sinistro por vias naturais, sabiam? É verdade, meus irmãos. Ingressar ali já significa que o delinquente está mais ou menos amparado. Amparado? Naquele buraco aterrorizante? Como assim, Dr. Roberto? Porque ele não sabe, mas já está sob a nossa assistência e vigilância, registrado na colônia como candidato à futura hospitalização. Há, no entanto, aqueles que são aprisionados ou seduzidos e desencaminhados antes de atingirem o vale por falanges de obsessores, entidades criminosas que, às vezes, também foram suicidas ou mistificadores, espíritos perversos, cujo prazer é a prática da mentira. Escória do mundo invisível, desnorteada pelas próprias maldades que continuam vivendo na Terra ao lado dos homens, contaminando a sociedade e os lares que se distanciam dos bons pensamentos e ações. Seres que vagueiam nas mais baixas camadas, desgraçando criaturas imprudentes, que lhes oferecem acesso com a própria inferioridade moral e mental. Perdoem-me pela franqueza, senhores. Mas espíritos zombeteiros, mentirosos, multidões de criaturas horrendas, bruxas sedutoras, seres perversos e criminosos. Já tivemos exemplos desse tipo de horror durante a estada no Vale Sinistro. Pois considerem-se com sorte, irmão Belarmino. Sorte? Nós? Pobres suicidas condenados ao terror daquele pântano? Agradeçam a Deus por haverem estado ali. Pois diante da escravidão torturante dos obsessores, os acontecimentos do vale parecem meros gracejos inofensivos. Meu Deus, que horror!